Hora de conversar com o Guto Graça. Ô Guto, a gente inicia essa conversa com uma notícia tão triste, né? Infelizmente pegou a gente de surpresa agora, a morte de Tarcísio Meira, grande galã da televisão brasileira, grande nome, o rosto da dramaturgia, um deles, né? Mas um dos principais da dramaturgia brasileira. Já tem repercussão nas redes Já, dessa notícia triste, né? já. Imediato. Bom Tempo dia. real. É. Bom dia, Carla. E tempo real, e a gente vem já sensibilizado. A quantidade não dá para, sabe assim, ligar a apatia diante da quantidade de perdas de peças sem reposição. Falo não só das vidas, mas assim de obras. E a explosão do Tarcísio agora, já assim, no primeiro momento foi uma coisa assim, todas as redes, os compartilhamentos chegando nos WhatsApps, foi assim, foi exatamente o que você falou, é muito o rosto da dramaturgia, vitimado por proximidade de uma pandemia, ou seja, foi, Carla, muito em tempo real. Foi uma coisa assim, não tem como você dizer assim que, não soube. Não, você está recebendo pelo WhatsApp agora, isso provavelmente que foi novamente assim, foi a notícia do momento, engolindo até os conteúdos que estavam sendo entregues sobre a espera dos depoimentos de CPI hoje. Ou seja, acabou que o Tarcísio engoliu um pouco isso nesse momento pela dimensão, porque estava todo mundo ali meio apreensivo já, né, Carla? Porque a internação de Covid, se vocês notarem, ela gera uma apreensão digna da loteria. É uma coisa assim, todo mundo fica tenso. A gente viu a sociedade em relação ao Paulo Gustavo com isso, e agora com o Tarcísio foi exatamente, será que, antes, entenda, estavam preocupados já, será que vai acontecer alguma coisa? Já tinha isso nas redes, na entrada, pedindo oração, e era já uma preocupação, ou seja, é uma coisa que chega lastimável, todo mundo sente, e acho que é o momento que a gente está vivendo, Carlos. É É. muito momento de luto. O que a gente não pode é banalizar o luto, como às vezes eu acho que a gente procura. Não dá para banalizar luto. Ponto. A primeira coisa, luto tem que ser sentido, tem que ser compreendido e tem que compreender, sobretudo, as peças de reposição que estão indo embora e que cabe a quem está ficando não só escrever o obituário, como às vezes tem sido um pouco a nossa tônica, mas tentar compreender, tentar substituir. Não é fácil. Guto, eu vou pedir para você ficar um pouquinho com a gente aqui na linha, porque a gente está em contato, né? A gente já havia combinado um pouco mais cedo para continuar abordando esse tema, falando sobre Tarcísio Meira. Aliás, a própria CPI da pandemia agora suspendeu a sessão temporariamente, fez um minuto de silêncio, homenageou, né, o grande ator há pouco. E agora a gente conversa com o Stepan Essessian, também grande ator brasileiro, para talvez nos consolar um pouco, viu, Stepan? Eu sei que você precisa desse abraço nesse momento, mas a gente também, o brasileiro, ficando órfão hoje desse grande nome, do eterno galã, né? Eu queria que você falasse um pouco, por favor, do rosto da dramaturgia brasileira. Tá bom, querida. Bom dia, antes de mais nada. E, quer dizer, tem sido dias difíceis, não só para o Brasil como um todo, né? Você imagina quantos Tarcísios Meiras existem aí nessas mais de 500 mil famílias que perderam seus ídolos, né, com seus pais, seus parentes. Então é um momento de dor no Brasil todo e particularmente para a nossa classe, que perdeu ontem o Paulo José, um outro símbolo assim, de participação, de luta, de companheirismo, e o Tarcísio, que era uma referência para todos nós, é um ator extraordinário, um ser humano assim, que eu acho que a maior lição do Tarcísio, para mim, sempre foi como combater a vaidade, como combater, como se manter com a simplicidade. Ele era um mito para a gente, para quem contracenava com ele. A gente ficava até meio assim, olha, pô, estou na frente do Tarcísio, não sei o quê. E o trabalho que o Tarcísio fazia era o tempo todo desconstruir isso, era quebrar essa barreira e falar, pô, não, estou aqui, eu sou um ator igual a todos vocês, eu não tenho nada além disso, entendeu? Uma pessoa querida, respeitável. Posso até te dar um exemplo.
há 30 anos atrás, eu fiz um documentário sobre um velho ator de teatro e de cinema chamado Rodolfo Arena. Chamava-se Rodolfo Arena, um ator do Brasil. E esse documentário de 10 minutos era para mostrar como grandes atores, às vezes, por não estar na televisão, não é sequer reconhecido, não eram lembrados pelo público e tal. E era uma homenagem E na cena final, eu queria fazer uma cena em que o Rodolfo Arena vinha andando na frente e atrás, fazendo figuração, grandes artistas brasileiros, né? E eu fui até a casa do Tarcísio, me lembro, e cheguei e falei, expliquei para ele que eu queria fazer essa homenagem. Ele não piscou o olho, ele falou assim, pô, que horas é? Eu falei, amanhã de manhã, lá na Urca. Ele falou assim, pode contar comigo, estarei lá, faço questão de fazer essa homenagem. Então foi ele, Emiliano Queiroz, Nanini, que participou do coisa, e fazendo aquela homenagem a um ator que não era tão famoso, porque não era de televisão, e eles fazendo a figuração como se fosse andando atrás. Foi um momento assim inesquecível, né? E que mostra muito o caráter dele, grande companheiro na luta pela regulamentação da profissão, trabalhando sempre pelos direitos de todos os atores, engajado nessa nunca fugiu a esses chamamentos, um companheiro e tanto, Tarcísio, um grande companheiro. É grande mesmo, né, Stepan? A gente consegue observar justamente nesse tipo de situação, na generosidade também. O Guto Graça, a gente estava conversando há pouco, é claro que nenhuma vida é possível de ser reposta, mas nesse caso é uma figura insubstituível, porque é um marco, é um ícone, né? Com certeza. A gente, todo mundo que faz uma novela hoje, seja autor, diretor, figurante, seja quem for, qualquer emissora de televisão, eu digo no mundo que pensa em teledramaturgia, que fala em novela, deve fazer um agradecimento muito especial ao Tarcísio, à Glória e a essa geração que implantou e que deu essa qualidade da telenovela brasileira hoje, que domina o mundo todo. A gente tem nele um alicerce, né? Uma base que foi construída com muito sacrifício, com muita dedicação, com muita luta, com muito sacrifício, porque esses pioneiros enfrentaram o início de tudo, não era moleza, era trabalho braçal, era insano, era horas e horas de gravação e descobrindo isso e construindo a teledramaturgia brasileira. Então o legado e os agradecimentos nossos ao Tarcísio, e que se estende à geração dele, uma obrigação, um dever nosso agradecer imensamente tudo que ele fez pelo Brasil. Eu diria pelo Brasil. Quebrar esse preconceito também, né? Um preconceito bobo que existia com as artes, sempre existiu, e eles conseguiram derrubar essa barreira. Ô, Stepan, eu sei que a gente precisa liberar, e eu agradeço demais a sua participação, mas antes de a gente se despedir, eu queria pedir para que você lembrasse de algum personagem, enfim, do Tarcísio. Tem muitos ouvintes mandando mensagem para cá, lembrando de papéis muito marcantes, né, na história dele. Tem algum que tenha te marcado mais, ou você quer deixar mesmo essa figuração no documentário? São tantos, mas eu fiz uma novela com ele especificamente, que eu era o motorista dele, Vale Tudo, eu era o Jarbas, que era o motorista, e era uma alegria imensa contracenar com ele na novela. Ela assim, extraordinária em Vale Tudo, do Gilberto Braga. Agora, eu vou destacar uma coragem dele muito grande quando ele encarnou Dom Pedro, né? Ele fez o Imperador, o Independência ou Morte, né? Num momento complicado, num momento difícil, e ele fez com a galhardia fora do comum, como tudo que ele fazia, né? Um ator querido, extraordinário. Os ouvintes estão lembrando justamente também do Dom Pedro. Stepan, obrigada por esse abraço que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Boa tarde. Para nós. E a gente segue, né, Guto? Na medida do possível, tentando manter. Foi reconfortante ouvir o Stepan trazendo essas impressões, né? E falar o seguinte, para as pessoas entenderem que se é uma coluna de redes e se a gente fala de comportamento, já é a notícia mais compartilhada da manhã, a morte do Tarcísio Meira. Ponto. Só para a gente entender, mas a gente falando... Não, é que a gente às vezes tem que não olhar no nosso umbigo,
para olhar o todo para compreender. Então, assim, não é à toa que tem esse tipo de comoção, não é à toa que para esse momento político. É a gente entender que a teledramaturgia dos últimos 30 anos entrou de tal forma na vida e na sala das pessoas, na casa, que as pessoas sentem como perdem um parente. É um pouco diferente, assim. Enfim, é para ter um pouco essa contextualização do que a gente está falando, né, Carla? Ô Guto, deixa eu só puxar alguns temas que a gente havia separado aqui na pauta. Sim. A gente está sentindo um vazio também da Olimpíada de Tóquio, né? Ficou aquele vácuo, Guto Graça. Sai uma... o que a gente tem que compreender? Pistas de assunto. Você tinha 1/3 da rede comentando o assunto. Chega no domingo à tarde, já que a Olimpíada encerra muito cedo, no mesmo estilo Copa do Mundo de 2002, que já estava no fora do virtual, todo mundo bêbado às 5 horas, ninguém mais comemorava. Quando chega às 6 horas da tarde, em São Paulo, e um pouco mais cedo no Rio de Janeiro, porque teve jogos com densidade, o assunto que era 30%, uma pista, ele cai para 3%, começa a desaparecer. Porém, entendendo que o share of mind, digamos assim, o que se citava, se falava de Olimpíada percentualmente, o Brasil, com essa quantidade de humanos, num fuso ingrato, era o 5º ou 6º país em mais volume dentro de rede de população. Só perdia para países com população pequena e que estavam muito bem de medalha, como Nova Zelândia, ou países que dentro do fuso também como a Austrália, como Hong Kong, e a Itália, que estava naquele momento ali que teve picos enormes em relação ao atletismo, ou seja, a audiência brasileira foi uma das audiências mais constantes dentro das redes de Jogos Olímpicos. Isso sai de repente, começa a vir a carência. Cadê a CPI? Estou precisando de assunto. Quero treta. Porque até isso as Olimpíadas entregaram. Foi atípico. Você teve treta com Medina, você teve o vôlei superando a treta política até do que o Medina, o vôlei também gerando assuntos que deram comoção e susto, e o vôlei trazendo um atleta que, por posicionamento, além do seu talento, explode com mais de 1,5 milhão quase de novos seguidores, que foi o Douglas. Você tem um novo esporte que, sim, o skate, você crescer, Carla, desculpa começar, porque é tanto assunto, mas o skate, crescer buscas sobre skate 300% após o final do ciclo olímpico, onde faço, quanto é que vai, onde é que posso fazer, como fazer com segurança, qual idade, é um crescimento do esporte entrando na vida dos outros. E o destaque da Raíssa, novamente, falando de destaques, não temos como esquecer que tivemos um quarteto de 4 atletas que tiveram 85% de grau de positividade, que é a Rebeca, a Raíssa, o Ítalo e o Daniel Alves. E, curiosamente, a Raíssa, essa explosão, com novos 5 milhões e 700 mil seguidores, né? Essa coisa assim, a nossa carência de procurar bons exemplos, a gente vê na Raíssa essa doçura, essa candura, a Rebeca crescendo com 2 milhões de seguidores, porque a gente vê a superação de um Brasil que dá certo, o Ítalo, a mesma coisa, crescendo com 1,8 milhões de seguidores, ou seja, a gente vê esse Brasil, novamente, que se supera. Ou seja, eu acho que tem um ciclo que passa de Olimpíadas que a gente vê acumulado bem positivo, Carla. Acho que tem, assim, além das medalhas, a gente começa a ter essa contaminação positiva desses personagens que a gente falou, ainda que o assunto Olimpíadas pareça que desaparece e a gente fica aguardando a nova treta da CPI, Carla. Não é verdade? E a gente teve a interrupção agora da sessão. Engraçado, né, Guto? Porque os senadores, eles têm uma estrada aí, uma experiência que é inacreditável com relação a assuntos de penetração na população e tudo mais. Agora se percebeu que o tema Tarcísio Meira, como você disse, virou uma enxurrada, está alcançando todo mundo. A CPI da pandemia, que hoje teria um auge, né, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros,
acabou perdendo todo o foco, perdendo esse brilho por causa de uma notícia tão triste. Então, coincidentemente, eles decidiram suspender temporariamente a sessão, estão atrás de um vídeo que não foi encontrado e tal. Então, estão dando um intervalo aí, talvez, para que as redes elas voltem a um comportamento, né, a tirar o foco da morte do Tarcísio Meira. Sim, mas as redes em tempo real já estão começando a questionar isso. Parou porque já. Entenda, é muito tempo real, foi o que você falou. É pressão, é movimentação, é compreensão de tempos modernos, Carla. Porque o que a gente discute hoje e estuda na base do algoritmo, do cálculo, é quando vai chegar a nossa capacidade de processamento de informação. Porque a gente vai ficando tão em tempo real, com tanta coisa, a pessoa, seja o cidadão comum, não precisa ser alguém que trabalhe com comunicação, com ciência de dados, com entrega. Estamos assim tão afogados que a gente não sei até que ponto vai deixar de conseguir acompanhar. O que a gente não pode deixar de falar, Carla, é um assunto que aconteceu nessa semana, que foi a parada militar. E eu queria trazer para você e conversar, porque o assunto tem um tipo de seriedade. Na véspera de acontecer, você tem 8% de conteúdo com preocupação institucional. Eu estou falando gente séria, gente escrevendo textão. Depois que passa, e os tanques passaram mais rápido do que o tempo que a gente demorou para ler o textão com a preocupação da tanque Seata, que seria do volume, ok. Abre-se amanhã, das 6 horas da manhã, Carla, o assunto da tanque Seata, do evento, uma preocupação que o humor era 1%. 1% sobre isso. Passa-se a tarde, vem a tanque Seata, vem aqueles tanques que assim, me incomodaram. Eu que, apesar de muitos dos nossos ouvintes não terem admiração por Forças Armadas, desculpa, eu sei que com falhas e erros, tem acertos que eu tenho uma admiração desde moleque, e quem não gostar, peço desculpa. Mas dentro dessa admiração que eu tenho, Carla, eu que tenho esse carinho, me senti incomodado pelo aquele desfile. E me incomoda mais, Carla, quando chega às 18 horas, lembra que o humor abre amanhã com 1%, ele fecha com 30% em relação ao assunto. Ou seja, é um papel muito chato a gente ver que um assunto que estava numa bolha de preocupação, com 1% de humor, cara, ele abre às 6 horas da manhã com isso. Ou seja, era uma preocupação de sociedade. Às 6 horas, ele não é que ele vire uma pizza, ele se transforma num meme. É muito, repito, é muito chato a gente estar, às vezes, vivenciando isso e, às vezes, sem saber como lidar, até mesmo dentro da comunicação ou o que vou compartilhar. Não é fácil. É isso que a gente tem que compreender. Os tempos que estamos vivendo, eu queria ser arauto de boas notícias e positividade do momento coach, mas não é fácil. Rede, a gente vai ainda com mais de uma década e a gente ainda apanha para compreender a movimentação dos assuntos. Guto Graça volta na próxima quinta-feira no Pulso Band News. Aí eu espero que a gente tenha um dia um pouco mais tranquilo, tá, Guto? Menos movimentado, que a gente possa pelo menos se manter na pauta. Um beijo, na Guto. Pauta e, se possível, com menos óbitos, né? Eu acho que a gente está precisando, repito, não é à toa que a Raíssa ganhou 7,8 milhões de seguidores. Estamos precisando de boas notícias, de bons exemplos, de candura. Só o que tira a escuridão é a luz. Escuridão não tira escuridão de escuridão. Isso não é frase coach, é Martin Luther King adaptado um pouco e se repete no mundo e se repete nas redes, Carla. A gente tem que começar a compreender, ou seja, mais Raíssa para todo mundo aí, gente. Obrigada, e viva Tarcísio Guto. Meira. É isso mesmo. E viva Tarcísio. Beijo, Guto.